Imagine um lugar de fogo e enxofre, onde almas estão condenadas a um tormento eterno. Mas e se eu lhe dissesse que essa imagem do inferno pode não ser exatamente o que a Bíblia descreve? No episódio de hoje, vamos mergulhar nos textos sagrados, explorar o que Jesus realmente disse sobre o inferno e desvendar as transformações históricas e teológicas dessa concepção. Prepare-se para questionar tudo o que você pensava saber sobre um dos temas mais enigmáticos e controversos da fé cristã. O conceito de inferno tem sido uma fonte de temor e fascínio na cultura cristã por séculos. No entanto, uma análise cuidadosa das Escrituras, especialmente dos ensinamentos de Jesus, revela que a concepção popular do inferno como um lugar de tormento eterno e fogo não corresponde inteiramente ao que está descrito na Bíblia. Nos Evangelhos, Jesus usa frequentemente a palavra Gehenna para se referir ao inferno. Gehenna era, na realidade, um vale nos arredores de Jerusalém, conhecido como o Vale de Hinnom, onde lixo e corpos eram queimados. O local tinha uma história sombria de sacrifícios infantis praticados por antigos israelitas e outros povos. Portanto, quando Jesus fala de Gehenna, ele está invocando a imagem de um lugar destrutivo e impuro, mais do que descrevendo uma realidade sobrenatural. Um lugar real e conhecido por seus ouvintes, carregado de conotações negativas. Jesus frequentemente empregava parábolas para transmitir seus ensinamentos espirituais. Muitas dessas histórias contêm referências a julgamento e separação, como na parábola do joio e do trigo, Mateus 13, 24, 30, ou na parábola das ovelhas e dos bodes. Nestes relatos, o foco está mais no destino final dos justos e injustos, sugerindo uma separação moral e espiritual, não necessariamente um tormento eterno. Jesus associa o inferno com a ressurreição e o julgamento final. Em João 5, 28, 29, ele diz: "Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação." Essa passagem enfatiza que haverá um julgamento divino, baseado nas ações das pessoas, refletindo a justiça de Deus. A ênfase aqui está na justiça divina que restaura a ordem, em vez de uma punição incessante. O fogo inextinguível mencionado por Jesus, especialmente em relação a Gehenna, como em Marcos capítulo 9, versículo 43, onde ele adverte que é melhor entrar na vida mutilado do que ter duas mãos e ir para o inferno para o fogo que nunca se apaga. Esse fogo pode ser entendido tanto literal quanto simbolicamente. Simbolicamente, representa a destruição total e irreversível do mal, mais do que uma punição contínua e consciente. A doutrina do inferno não pode ser totalmente compreendida sem considerar a misericórdia e o amor de Deus, elementos centrais nos ensinamentos de Jesus. A parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15, versículos 11 a 32, ilustra a disposição de Deus para perdoar e aceitar de volta aqueles que se arrependem. Portanto, o inferno pode ser interpretado como um estado de separação de Deus, resultante da rejeição voluntária do amor e da misericórdia divinos, mais do que um local físico de castigo eterno. Estas explorações das palavras e parábolas de Jesus oferecem uma perspectiva mais profunda e matizada sobre o inferno, destacando a justiça, misericórdia e o amor de Deus, ao invés de uma visão unicamente punitiva. Ao longo da história da Igreja, a interpretação do inferno passou por várias fases, refletindo as preocupações teológicas e culturais de diferentes épocas. Nos primeiros séculos, a ideia de um inferno como lugar de fogo eterno começou a se solidificar, influenciada talvez pelo platonismo, que via a alma como imortal por natureza. Agostinho de Hipona, por exemplo, defendeu a existência de um inferno literal como parte de sua teologia do destino eterno das almas. Durante a Idade Média, o conceito de inferno como um lugar de tormento eterno foi amplamente popularizado e visualizado na arte, literatura e pregação. O Inferno, de Dante Alighieri, parte de sua Divina Comédia, é talvez a representação mais famosa deste período.
Dante descreve um inferno estruturado em círculos, onde os pecados são punidos de forma poética e proporcional à sua gravidade. A influência do platonismo na teologia dos primeiros séculos também é crucial para entender as visões sobre o inferno. A ideia platônica da alma imortal influenciou profundamente a teologia cristã, levando muitos a interpretar o inferno como um estado eterno da alma. Esta visão contrasta com outras interpretações bíblicas que poderiam sugerir uma destruição ou aniquilação final dos ímpios em vez de um tormento sem fim. A Escola de Alexandria, conhecida por sua interpretação alegórica da Bíblia, e a Escola de Antioquia, que enfatizava uma interpretação mais literal, também ofereceram leituras distintas do inferno. Enquanto Alexandria poderia ver o inferno mais em termos metafóricos e espirituais, Antioquia reforçava a realidade física e literal do inferno, baseando-se mais diretamente nas descrições bíblicas de fogo e enxofre. A Reforma Protestante também impactou as concepções sobre o inferno. Reformadores como Martinho Lutero e João Calvino enfatizaram a soberania de Deus e a predestinação, interpretando o inferno mais como uma manifestação da justiça divina do que como um lugar de purificação, como era comum no catolicismo através da doutrina do purgatório. No pensamento cristão moderno, surgiram várias escolas de pensamento que questionam a tradicional doutrina do inferno eterno. O aniquilacionismo, por exemplo, sustenta que as almas dos ímpios não sofrerão eternamente, mas serão, em última análise, extintas. O universalismo cristão, por outro lado, propõe que eventualmente todos serão reconciliados com Deus. Hoje, muitos teólogos preferem focar no aspecto do inferno relacionado à alienação de Deus, em vez de vê-lo como um lugar de tortura física. Esta visão é apoiada por interpretações de textos bíblicos que veem o fogo do inferno mais como um símbolo de purificação e de separação definitiva de Deus do que como punição. Independentemente das interpretações teológicas, o inferno tem um profundo impacto cultural. Ele influencia as artes, a literatura e até mesmo o discurso público, servindo como um poderoso símbolo das consequências do mal e da injustiça. A figura do inferno também atua como um lembrete moral, instando as pessoas a refletirem sobre suas ações e o destino final de suas almas. O conceito de inferno, conforme ensinado por Jesus, não é meramente um lugar de tormento eterno, mas um símbolo poderoso das consequências de viver afastado dos caminhos de Deus. Utilizando o termo Gehenna, Jesus evoca não apenas um local físico, mas principalmente uma representação do destino daqueles que se desviam da verdade e da justiça. Como ele próprio advertiu em Marcos 9:43, é crucial evitar o caminho que leva ao fogo que nunca se apaga. Uma imagem que reforça a seriedade de viver uma vida alinhada com os valores divinos. Além disso, as palavras de Jesus ressaltam constantemente a misericórdia e a possibilidade de redenção. Ele afirma em João 3,17 que Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Isso reitera o desejo de Deus de salvar e não de condenar. Portanto, encorajo cada um a continuar orando, a manter a fé e a lutar contra toda forma de maldade. Que possamos buscar a proximidade com Deus e viver de acordo com os seus ensinamentos, lembrando sempre da justiça, da misericórdia e do amor divinos. Se esta exploração sobre o verdadeiro significado do inferno despertou sua curiosidade, ou se você deseja entender mais sobre outros ensinamentos bíblicos, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Comente abaixo quais temas você gostaria que explorássemos juntos nos próximos vídeos. Sua jornada de compreensão da Bíblia está apenas começando. Até o próximo vídeo.